No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês o melhor método do mundo. É só você seguir o que a gente vai ensinar aqui e você também vai ser um campeão. Bom, pessoal, para quem é novo no canal, devo dizer que foi só uma brincadeira aí essa introdução. Para os criadores mais antigos que nos acompanham, eu espero que vocês não tenham saído do vídeo com a introdução, porque foi só uma piada mesmo, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo do Xandão, entrevistado pelo Sidney Nazar. Xandão foi o cara que ganhou a Copa Minas, aquela que teve aquela prova de Itaberaba, que a gente fez um vídeo lá no Tavinho. E foi muito bacana uma parte que ele disse que ele não tem um método específico. Os pombos conversam com o criador, né? Os pombos dizem pra gente se eles precisam de mais proteínas, se precisam mais de carboidrato, se eles precisam de uma comida mais forte, se eles estão preparados, né? Se eles recuperaram. E o que vale mesmo é a mão do criador e a qualidade dos pombos. Não tem essa de método escrito numa tabelinha. Minha visão, né? Tem muita gente que segue o método escrito na tabelinha e funciona na casa dele. Mas essa coisa de copiar método de outras pessoas também, para mim também não é vantajoso, isso para mim não existe. Tem um outro vídeo também do Robson e Adão, eu acho que é o Adão, né? Que é o mais velho. Me perdoe, deve ser o Adão. Eu acho que é. Robson é nome de pessoa mais jovem, né? Adão, né? Então, tá lá em Gênesis. Então, o senhor Adão, que é um criador fantástico, né? Pelo que consta, pelo que eu já pude conferir, ele disse uma vez: o seu método é você que faz. E para mim, é a mais pura verdade. Não existe essa de você copiar o método de outra pessoa, porque a sua casa fica numa posição diferente, a incidência do sol é diferente, você tem ventos diferentes, a rota que o seu pombo chega é diferente, o tipo de pombo que você tem e que você gosta de reproduzir é diferente. Então, vários tipos de pombos servem para vários tipos de locais, vários tipos de competições, mas na casa do seu criador. Esse criador precisa saber que para aquele pombo, que é o pombo que ele gosta, aquele pombo que ele tem que dar mais comida, porque é um pombo que perde mais nas provas ou perde menos nas provas, e por isso ele tem que dar menos comida. Então não dá para comparar, a menos que você tenha um campeão que é seu vizinho e que te ceda alguns pombos, ou seja, você está no mesmo lugar que o cara, você tem os mesmos pombos dele, aí sim eu até acredito que valha copiar o método dele, mas fora isso, na minha visão, não existe essa de copiar método, porque os meus pombos são diferentes dos do Mauro Zuin, que são diferentes dos do Tavim, que são diferentes do Adão, são diferentes dos pombos do Xandão, em termos daquilo que eu cruzei, em termos daquilo que serviu para mim. Então o método que serve para eles não vai servir para mim e vice-versa, tá certo? Então a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que método, cada um faz o seu. E que o ideal é que não se tenha um método. Você pega os seus pombos na mão, você confere a sua colônia, você vê o que está acontecendo, e aí você vai fazendo as intervenções e vai tratando dos pombos, ok? Tendo dito isso, eu vou mostrar para vocês aqui agora que tem algumas coisas que são requisitos mínimos que todo criador precisa saber. A primeira coisa que a gente vai mostrar é a questão da comida. Tá vendo essa vasilha aqui? Eu vou fazer a mistura nela, né? Tá certo? Não tá certo. Ela tá toda suja. Primeira coisa que um criador precisa saber é que as coisas precisam estar limpas. Essa vasilha tá toda suja, então não é ela que a gente vai usar, ok? Uma outra coisa que todo criador precisa saber é que é importante a família participar de forma leve, né? Sem forçar a barra, porque a gente passa muito tempo no pombal e os filhos de criadores de pombo aqui no Brasil normalmente não gostam de pombo. Por quê? Porque a gente fica o tempo inteiro no pombal e não dá atenção para os nossos filhos. Então, enquanto eles não andam, você coloca eles aqui do lado, que eles não têm como sair de perto, e a minha esperança é que acabem gostando.
Então vamos lá pegar uma vasilha devidamente higienizada, né? Porque essa aqui não serve não. Bom, tá aí a vasilha um pouco mais limpa. E eu vou colocar aqui os grãos que a gente costuma dar para os pombos. Mas tem uma questão aqui, pessoal, que eu também quero enfatizar. Tá vendo esses grãos? Não é todo mundo que tem condições de comprar para os seus pombos essa mistura aqui, que tá cada vez mais cara. Não é porque o vendedor tá vendendo caro, porque as coisas estão caras mesmo. Então, nada de mistura, tá? A gente vai mostrar o bom e velho milho. Aqui nós temos um milho bastante bom, né? Milho pequenininho. Tem gente que gosta do milho grande, tem gente que gosta do milho pequeno. Esse aqui, eu prefiro milho desse tamanho aqui. Muito embora ele tá com sujeirazinhos aqui, mas isso aí não tem problema nenhum. Então, milho. E a gente vai passar umas dicas aqui de como... do que dá para fazer para os seus pombos ficarem bem. Bom, filma aqui, Tatiane. Óleo vegetal. Você pega da sua esposa lá, óleo vegetal. Você mistura um pouquinho de óleo com milho. Tranquilo. Misturou. Vale lembrar, viu, pessoal? Primeiro que eu pus muito óleo aqui. Vou tirar um pouco. Vale lembrar, nada de aglomerado. Quem come aglomerado é cachorro, né? Gato. Ave come semente. A menos que seja aquele aglomerado preparado para ave, né? Existe no mercado, pessoal, um negócio que é chamado de briquet ou de grid, que nada mais é que tijolo quebradinho com alguma coisa de casca de conchinha, umas coisas quebradas que fornecem sais minerais e ainda ajudam na digestão dos pombos, tá? Eu gosto de misturar um pouquinho de briquet no milho, tá certo? Agora, se não tem condições de adquirir o briquet, é facinho resolver. Você pega um tijolo desses que tem na rua aí, tem na nossa casa, né? Pega um tijolo, joga álcool nele, põe fogo, junto com carvão, põe na churrasqueira, né? Faz um churrasco aí do seu tijolo. Depois deixa ele no sol, né? Devidamente esterilizado, limpo. Depois você quebra ele todo, mistura um pouquinho de sal e os restos de carvão junto com sal de cozinha mesmo, de preferência um sal mais grosso, e você tem o seu briquet. Bom, então você pode fazer o seu próprio briquet, faz um churrasco aí de tijolo, quebra o tijolo em pedacinhos junto com alguma coisa de carvão, coloca um pouco de sal de cozinha mesmo, mistura e tá aí uma boa comida para você servir para os pombos. Uma outra opção que eu costumo usar também é casca de ovo. Você pega a casca de ovo, deixa ela secar, depois você quebra, mistura no seu tijolo quebrado com carvão, mistura um pouquinho de sal e você tem o seu briquet. Ou seja, é uma comida boa, feita quase que exclusivamente de milho e tijolo quebrado, carvão e sal. Todo mundo pode fazer isso em casa, tá certo? O que não pode, pessoal, é pegar uma comida dessa e deixar sobrar no pombal, tá? Não pode deixar sobrar comida, não pode deixar a comida ficar velha, porque acumula bactérias. E aí, pessoal, uma coisa que é importante também mencionar é que o briquet que eu falei, que vocês podem fazer em casa, isso não pode faltar na comida dos seus pombos, mas também não pode deixar de ter no pombal. Então, esse briquet você deixa o tempo inteiro. Uma outra coisa que tem que ficar claro para vocês, pessoal, que pouca gente, exceto os criadores profissionais, né, pouca gente consegue reconhecer, cocô de pombo, pessoal, é desse jeito aqui, ó. É bolinha redondinha com essa coloração.
Qualquer coisa diferente disso significa que o seu pombo está doente. E aí, para cada tipo de fezes, existe um diagnóstico que pode ser dado quase que exclusivamente através disso. Então tem que ficar de olho. Se seus pombos não estão fazendo esse cocôzinho redondinho e durinho, desse jeito que está aí na gaiola, se não for desse jeito, tem algum problema e você precisa cuidar. Não tem opção. Se seu pombo está fazendo cocô com água, se está com aquelas fezes moles, se está amarelada, se está pastosa, não existe opção a não ser tratar, porque senão você vai ter problema e cada tipo de característica de fezes representa uma doença diferente. Esse aqui, por exemplo, quando a gente colocou esse casal aqui, eles desenvolveram um pouco de tricoma e a gente já tratou e estão aqui firmes e fortes para a reprodução. Então, resumindo, não pode faltar o briquet. E o briquet você pode fazer em casa, como eu disse. As fezes tem que ser essas bolinhas redondinhas. E a comida, o ideal é que você possa, de vez em quando, misturar algumas sementes, alguns grãos diferentes. Mas se não puder, milho com um pouquinho de óleo de cozinha, um pouquinho de sal e um pouquinho de briquet misturado já alimenta muito bem os pombos. Você pode complementar isso com limão, de vez em quando, pingar umas gotinhas de limão para os pombos comerem. E você pode também pingar umas gotinhas de vinagre na água. Outra coisa que é fundamental, pessoal, é a gente deixar sempre uma cabeça de alho dentro da vasilha de água. E tem que deixar o alho lá por semanas, até ele desmanchar. Vai ter uma gosmazinha na água, mas é isso mesmo. Então, 1, 2 cabeças de alho misturadas na água o tempo todo. E assim os seus pombos vão ficar mais saudáveis. Ok? Então, atenção no cocôzinho, não deixa faltar briquet. Pode misturar milho puro com um pouco de óleo. Pode oscilar o óleo com suco de limão. Pega o limão, parte no meio, espreme. Procede da mesma forma. Não precisa de muita frescura, só não pode inventar. O ideal é não dar aquelas rações aglomeradas. Até mesmo aquelas que são feitas para postura, você pode dar na época de reprodução, né? Mas para pombo de voo é milho. Se você não vai comprar aquela mistura, né? Que é feita com vários grãos, né? Dá para tratar de pombo só com milho e dá para eles terem saúde. Tá aí os filhotes naquela mistura que eu fiz: milho, tijolo quebrado, um pouquinho de óleo da mulher. Os pombos estão aí comendo, saudáveis e felizes. A quantidade de pombo está maior do que o espaço para comer, né? Peguei rapidinho aqui. Eles não estão com tanta fome assim não, me parece que estão gostando da comida, hein? A maior parte aqui são nossos pombos, nossas fêmeas de voo. Mas tem também alguns machinhos aqui que a gente acabou misturando sem querer. É importante mencionar que pombal cheio também não permite que os pombos fiquem saudáveis, viu, tudo? Seu pombal tem que ter menos pombos do que a quantidade de pombos que supostamente caberia. Quanto menos pombos no pombal, mais saudáveis os pombos vão ficar. Então é bom tirar muitos filhotes para você poder selecionar, mas chega uma hora que precisa reduzir para que os pombos possam entrar em forma e ficar saudáveis. Pombal cheio, a pombada adoece. Tá aí. Só que
tem que deixar bem do lado a água com o alho, né, que a gente comentou, porque dá uma sede danada, né? Então isso aqui é coisa para se dar dia sim, dia não. O sal é com muita moderação e o óleo de cozinha também com muita moderação para os pombos não engordarem. Pombo gordo também não é só um atleta ruim. Pombo gordo também fica menos saudável, como acontece com as pessoas de maneira geral, né? O pombo tem que ter músculo e não gordura. Então esse óleo que eu estou sugerindo é para dar um reforço na alimentação dos pombos. Mas não é para abusar, porque senão os pombos vão ficar gordos. Ressaltando que as vasilhas têm que estar sempre limpas, não pode deixar sobrar comida no pombal. São para criar pombo, não precisa necessariamente ter dinheiro para gastar, para comprar coisas caras, mas precisa ter dedicação, precisa manter as coisas limpas, precisa manter o pombal devidamente organizado, não cheio. E precisa estar atento aos pombos, né, pessoal? Não existe nenhuma regra fixa. O tempo inteiro, o columbófilo precisa estar pegando nos seus pombos e reconhecendo a necessidade de colocar um pouco mais de óleo, um pouco mais de outros tipos de semente, ou reduzir a quantidade de comida que está dando para os seus pombos. Isso aí, cada columbófilo precisa desenvolver a capacidade de fazer isso. Vale ressaltar que aqui no nosso pombal a gente está aprendendo a fazer isso ainda. Não somos professores, não somos experientes tanto quanto os mais novatos podem pensar que somos. A gente apenas estuda bastante, conversa bastante, com muita humildade, e a gente vem aprendendo aí com os melhores criadores da atualidade e compartilhando com vocês. Mas tudo que a gente fala aqui, a gente ouve outras pessoas falar, experimenta, testa, pega aquilo que serve, aquilo que realmente a gente acredita e compartilha com vocês. Ouçam e apliquem com moderação tudo que a gente falar aqui. Mas pelo jeito tá dando certo, né? Tem que voar para ver, porque a prova final, a constatação mesmo, vai ser quando voar. Até lá, tudo que a gente falar é teoria. Mas é uma teoria que já está podendo ser comprovada aí aos poucos, né? Coisa das famílias, a consanguinidade, os resultados estão começando a aparecer. E dessa forma a gente vai comprovando aquilo que a gente tem compartilhado com vocês. E quando acontece alguma coisa que dá errado, a gente vai sempre mostrar para deixar claro que nós não somos os donos da razão, pelo contrário. A gente está aprendendo tanto quanto muita gente aqui no canal também busca conhecimento. Voltando à questão das fezes dos pombos, pessoal, é muito importante estar atento, né, o tempo inteiro. Aqui já tem uma coisa que me preocupa, lá na frente também. A gente vai ficar de olho aí. Mas fezes de pombo devem ser deste jeito e não desse aqui. Se for desse jeito, não tem alternativa. O seu pombo está doente, tá certo? Pombo faz cocô assim mesmo. Não, pombo faz cocô redondinho, bolinha. Se for diferente disso, tá doente e não tem conversa.
Então, pessoal, dá para criar pombo dando só milho? Dá, desde que você tenha algum trabalhinho, né? Faça algumas misturas, utilize limão, alho, tijolo quebrado, carvão, casca de ovo. Dá trabalho. Criar pombos de alto desempenho dá trabalho. Mas dá trabalho para todo mundo, tá, pessoal? Os grandes criadores que a gente conhece, todos eles gastam bastante tempo cuidando dos seus pombos. Vejo muita gente falando que não vai competir porque não tem dinheiro, né? Na realidade, você pode optar por não competir porque você não tem tempo, porque gasta bastante tempo, mas dinheiro, se você seguir aqui, é claro que o milho também tem o seu custo, né? Mas você seguindo alguns procedimentos aí, dá para ir reduzindo o custo e gastando menos dinheiro, né? Com coisas mais simples. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the news it fits. Shit is stupid, man. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Esse aqui precisa ser treinado para ter mais disciplina, né? Hã? Uhum. Olha só. A mão. Desce. Desce. Vai. Desce as pernas. Sit. A disciplina. Sit. Down. Down. Fica. Rock. Aí, morto, down, morto, Aê! Muito bom, menino.